Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Cristiane Sena, do canal 50 Mais com Cris, esse canal aqui onde eu divido as minhas experiências, onde eu conto, né, coisas que eu já passei, desde quando eu comecei lá no ano de 2021. Eu quero dividir com vocês neste vídeo a minha estratégia para a minha saúde. Né? Quem me acompanha sabe que eu tenho hipotiroidismo, eu passei por um burnout horroroso que quase me levou o ano passado e perdi o meu pai, estou passando por uma fase horrorosa da menopausa, então eu tive que sentar com o meu médico, né? Não só com acho que 2 ou 3, e nós tivemos que organizar aí uma estratégia, porque realmente os sintomas que eu estava tendo e que eu ainda continuo tendo alguns, não são nada bons e eu gostaria de dividir com vocês, tá bom? Então, se você tem interesse sobre esse assunto, se você também tem aí algum desses probleminhas físicos que eu falei, gostaria de ouvir um pouquinho que eu tenho a dizer, fica até o final, não se esqueça, me dê um like, façam aí os comentários que vocês quiserem, se inscrevam nesse canal, tá certo? E para quem já me acompanha aqui, muito obrigada mais uma vez. Então assim, antes de tudo, eu quero dizer para vocês que eu sou o tipo de pessoa que eu não sou muito conformista com as coisas que acontecem no meu corpo, não, assim, de saúde, sabe? Então assim, eu tô com uma dorzinha aqui, tenho que ligar para o médico. Não, não é, também não é isso, né? Mas assim, eu tô com uma dor nas juntas, me dá uma dor num lugar que eu nunca tive, sei lá, acontece qualquer coisa, eu fiquei inchada num lugar que nunca aconteceu. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou atrás. Até antes de ter o burnout, no final de 2024, eu não era tão atenta do jeito que eu passei a ser desde o ano passado. Então, eu sou uma pessoa que qualquer coisa que aconteça diferente, né, qualquer sensação, eu sou uma pessoa que eu me checo, eu fico preocupada de achar alguma bolinha em alguma parte do corpo, das juntas. Eu tenho esse tipo de atenção comigo mesma e procuro sempre o médico toda vez que eu precisar, minha gente. Eu também não sou dessas que se conforma com tudo. Porque, sabe, pessoas acima de 50 anos, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, minha gente. Não é assim mesmo. O fato de saber que eu estou envelhecendo, isso, claro, isso é fato. Agora, eu preciso sofrer com tudo, eu não posso ter um envelhecimento um pouquinho mais light, vamos dizer assim, com um pouco mais de qualidade de vida. Para que eu tenho que ter todos esses sintomas? Imagina, é normal ter dor nas juntas. Normal? Não, comigo não. Então assim, eu sou esse tipo de pessoa, tá? Só para dar fazer um contexto um pouquinho antes de começar. Bom, a primeira coisa que eu fiz antes de sentar com os meus médicos e a gente montar essa estratégia que eu vou passar para vocês, referente à minha saúde, foi fazer o meu peso. Então eu estou com 87,4, 87 quilos e 400 gramas. E isso não é bom, porque a minha altura é 1,70 m. Eu devia ter pelo menos aí uns 65, 60 quilos. Então eu estou bem acima do peso. E, gente, não é só o fato da estética, né? Porque se fosse só estética, eu acho que eu nem me importaria. Mas o problema é o que a gordura traz com o tempo, com o decorrer dos nossos anos. E eu já enfrentei diabetes, eu estou lutando para o meu colesterol, que inclusive é o meu objetivo maior esse ano, é resolver esse colesterol alto, ruim, que eu acabei desenvolvendo. E dentro da estratégia, a base é a alimentação. Então vamos começar. A primeira coisa que eu decidi com os meus médicos, e eles me convenceram disso, é focar na minha alimentação e no exercício físico. Então o exercício físico tem que ser todos os dias como tomar água, para mim. Não tem outra forma. E, gente, eu vou falar uma coisa, não é só para mim não, tá? Você, principalmente acima dos 50 anos, com os sintomas da menopausa ainda, a gente, infelizmente, não tem outra saída a não ser exercício físico. Mas eu não suporto academia. Ok, eu até concordo que não existe só academia como opção, né? Hoje em dia já se descobriu aí o Tai Chi Chuan, que é um exercício que é menos chato do que academia. Independentemente do que for, minha gente, a gente precisa se exercitar todos os dias. E isso, o exercício físico com alimentação, infelizmente, é mais exercício físico, menos alimentação, né?
Ou eu prefiro dizer mais exercício físico, mais comida de verdade. Porque essa história de comer menos também não é muito comigo. Quantidade de comida não é muito comigo, minha gente. O que é mais comigo é a qualidade e o tempo de alimentação também, tá? Então a base dessa minha estratégia são essas duas. É eu tratar o meu físico e ter a alimentação. A terceira base, a última, é trabalhar o meu emocional. Então, a minha alimentação que eu estou fazendo é o seguinte, diminuindo cada vez mais os processados, aumentando cada vez mais a comida de verdade, os alimentos reais, né? Alimentos saudáveis, principalmente proteína, principalmente frutas e verduras. Faço isso numa janela de no máximo 8 horas, ou seja, eu faço jejum intermitente. De segunda a sexta eu faço de 14 a 16 horas. De final de semana eu tiro aí um sábado ou um domingo que eu faço 20 horas. E nas janelas que eu posso me alimentar, que normalmente é de 8 horas ou um pouquinho menos, eu me alimento o máximo que eu posso. Eu cortei glúten, lactose, inclusive eu vou fazer um adendo aqui. Qualquer coisa que eu for falar aqui que eu estou fazendo é para o meu organismo, não significa que nenhum de vocês tenha que seguir. E se vocês quiserem começar com jejum intermitente ou fazer qualquer outra coisa, procurem um médico, tá certo? Que é uma coisa da medicina integrativa, que eu acredito que cada organismo é um organismo. Que funciona para mim, com certeza não vai necessariamente funcionar para você, tá bom? O exercício físico, eu estou hoje fazendo caminhada, academia, zumba e natação. E aí eu alterno e vou fazendo de acordo com as minhas possibilidades. O tempo e a dica, o segredo é a constância, né? Então eu coloquei na minha meta, junto com os meus médicos, que pelo menos meia hora todos os dias. Sempre que eu posso eu faço mais, minha gente, sempre eu faço mais. Fora isso, o meu tratamento psicológico. Gente, e aqui eu preciso falar sobre a terapia com psicólogos, tá? Para mim, eu entendo e entendi mais ainda com a medicina integrativa que tudo começa através da nossa mente. A gente adoece com a nossa mente e a gente melhora fisicamente com a nossa mente também. Uma psicóloga ou um psicólogo na nossa vida, para mim, é o que a academia faz para o meu corpo, é o que o exercício faz com o meu corpo, o tratamento psicológico, a minha terapia faz para a minha mente. Então eu me sinto muito mais segura, eu tenho muito mais positividade, eu tenho muito mais disciplina, eu crio dentro de mim mais vontade de querer melhorar através desse apoio psicológico. E claro, gente, para a gente se entender como pessoa, né? Depois que eu perdi o meu pai, que a terapia me ajudou demais, foi o primeiro luto que eu passei na minha vida. Então, cada dia que passa, eu percebo que terapia psicológica é algo indispensável. Talvez de toda essa estratégia seja, assim, o mais importante de tudo. O meu médico mesmo me disse, Cris, você pode acabar com o exercício físico, você pode não se alimentar agora, nunca, jamais pare de fazer tratamento psicológico. Porque realmente, principalmente hoje em dia, para a gente enfrentar os problemas da vida, né? Todas essas desgraceiras que acontecem no nosso dia a dia, basta ligar uma TV, basta ir para... Nem falo TV mais, né? Basta entrar numa mídia social que você vai ver aí o que acontece, dos horrores, do absurdo que estão acontecendo. E é justamente a terapia que me mantém positiva, minha gente, que me mantém de pé. Eu desenvolvi depressão também. Então, gente, façam terapia, tá? E isso é uma coisa que vocês não precisam perguntar para ninguém. Vocês podem fazer o que eu estou pedindo, façam. Façam que vocês vão ver. Se vocês nunca fizeram, façam 6 meses, depois vocês me contem. Uma outra coisa depois do burnout que eu percebi muito é que o burnout estragou demais os meus dentes e a minha pele. Então, assim, eu envelheci demais, minha gente. Demais, demais. Nossa, eu nunca vi tanta ruga, tanta papada, tanta pele flácida como eu vi depois do que aconteceu comigo na época que eu tive o burnout. E talvez vocês, me vendo aqui pelo vídeo, não tenham sentido tanta diferença, mas eu que me vejo todo dia, eu percebo muito. Então eu comecei a fazer limpeza de pele através de água micelar e 2 hidratantes. Então eu hidrato a minha pele 2 vezes, porque deu uma ressecada, minha gente. Eu não sei se foi o burnout, não sei se é a menopausa,
meus médicos falam que são as duas coisas, mas eu hidrato a minha pele o tempo todo, principalmente do rosto. E assim, às vezes eu passo mão e eu sinto assim um barulhinho, sabe? Um barulhinho que não era assim, a minha pele era super oleosa. E agora deu essa ressecada, então eu faço isso. Uma outra coisa que eu faço, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, é usar hipogloss. E aí eu esfrego mesmo, passo como creme hidratante à noite. Às vezes eu passo antes do creme hidratante, às vezes eu passo depois e durmo. Não tem assim uma sequência, né, que eu siga tão piamente, mas a hidratação tem que ser e a limpeza 2 vezes por dia, pelo menos. Agora a suplementação, que para isso que eu trouxe aqui, que eu não tenho de cabeça. Então, suplementos que eu tomo, minha gente. Vitamina D, claro, né, para garantir a nossa imunidade e tudo mais. Ômega 3, para ajudar o coração. Vitamina do complexo B12, que é o complexo vitamínico que regula aí hormônios, que evita aparecimento de bolhas na garganta, na boca, como eu tive várias. E qualquer tipo de nódulos que possa aparecer no seu corpo, normalmente, quando você está com uma vitamina B12 muito baixa, isso é normal acontecer. Magnésio, principalmente no meu caso, para ajudar a dormir à noite. A coenzima Q10, para poder fazer com que todos esses suplementos entrem no meu corpo, que o meu corpo absorva da melhor forma possível, porque essa coenzima é o condutor, é o melhor condutor de todos esses complexos vitamínicos para dentro do seu organismo. E a melatonina, que eu tomo para poder dormir. Eita, que hoje helicóptero e aviões decidiram interromper a gravação. Mas vamos continuar. O quiropata é o meu médico da minha coluna, porque eu tenho um problema desde que eu nasci. Depois eu machuquei o meu cóccix quando eu era jovem, quando eu era menininha. Depois eu desenvolvi, né, essa dor lombar, que já venho com isso desde os meus, sei lá, 20 e poucos, 30 anos. E claro, com a idade, né, minha gente, conforme a gente vai envelhecendo, a tendência é ir piorando essas coisinhas. Então eu tenho que ir atrás de médicos, como eu falei, e vou. Então o quiropata me trata, me cuida, o meu corpo tem reage muito positivamente para isso. E é uma forma também de eu não precisar me atolar em remédios, que é uma coisa que eu vou finalizar aqui, que eu estou, a partir deste ano, evitando ao máximo. Eu simplesmente, antigamente, qualquer dor de cabecinha, eu já ia lá no Dorflexzinho, aqui é o tal do Nurofen também, ou paracetamol. Hoje eu já não faço mais, porque a quantidade desses remédios para sanar a dor, que é a única coisa que eles fazem, porque o problema está lá, é prejudicar o nosso fígado. E eu tenho histórico de família de fígados ruins. Então eu decidi este ano que, juntamente com a medicina integrativa, que trabalha com outros tratamentos alternativos, justamente para evitar os medicamentos, é o que eu estou fazendo. Quiropraxia é uma delas. Não é para todo mundo também, conheço pessoas que fizeram tratamento, não adiantou de nada, outros têm que fazer fisioterapia mesmo, mas eu prefiro a quiropraxia. E eu já faço há uns bons anos, e toda vez que eu tenho crise eu vou lá, e agora dessa vez eu não vou fazer quando eu tenho crise mais. Aliás, gente, eu vou terminar aqui um conceito que é bem integrativo também, que inclusive nem eu sabia quando eu conheci essa medicina, que cuidou da minha diabetes, que está cuidando da minha menopausa, que está cuidando da minha insônia, enfim. A gente não precisa ter esse hábito de ir atrás dos médicos toda vez que nós temos sintomas, que nós estamos doentes. Os médicos, eles têm que servir para garantir que o nosso organismo esteja bem, com todo o suporte vitamínico que a gente precisa e os sais minerais. E para isso, gente, a gente pode ir no médico integrativo a qualquer momento. Ele vai analisar o seu corpo, ele vai ver o que você precisa naquele momento para sanar todos os potenciais vitamínicos que você precisa, os sais minerais, através da alimentação, e vai orientar você a evitar de ficar doente. Então, essa lógica é muito melhor, né? Então, essa medicina me encanta a cada dia, eu posso dizer porque eu uso dessa medicina e eu não quero outra coisa. Então é isso, minha gente. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, se quiserem dividir comigo qual é a estratégia que vocês estão fazendo para a saúde de vocês, é isso. Não se esqueçam, me dê um like, façam os comentários de vocês e se inscrevam neste canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!